Lição 3: A natureza da igreja. Texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, verso 12. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, verso 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em o Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não menos decorosos damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é uma essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e finalmente a igreja genuinamente cristã é uma, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Primeiro ponto, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Deus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica.
A heterodoxia, o desvio doutrinário, é a apostasia que vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo que produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacidade do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Local e universal. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todos sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam uma dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a Igreja Universal e Invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja. Há grupos que se denominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo
e as Escrituras Sagradas. Terceiro ponto, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é uma. Isto significa que a igreja é indivisível. Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo de Cristo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como o corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Diversidade na unidade. O que os teólogos chamam de unidade de essência, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverarmos no mesmo alvo. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto como local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Esse foi mais um resumo EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.